Bem, como já tinha dito, né, vamos ver aí ponto de máximo e de mínimo com aplicação nas ciências agrárias, tá certo? Se houver algumas dúvidas, pode perguntar para que possamos entender um pouco mais essas aplicações através da derivada. Como nós já tínhamos visto anteriormente, né, podemos determinar alguns pontos críticos e considerando uma função definida em f, né, em um determinado domínio, sobre determinado domínio, onde o x pertence ao domínio, a sua derivada, né, é igual a zero. Aí, nesse ponto que a gente encontra a derivada igual a zero, podemos estar determinando qual é o tipo de ponto. Se é um ponto mínimo, máximo, ou um ponto de inflexão. Esses pontos são chamados de pontos críticos, ou ponto estacionário. Encontrar esses pontos na derivada significa que onde o ponto se encontra, né, onde ele está, a variação dele é nula, ou seja, a inclinação da reta ali é igual a zero, tá certo? Ou nulo ou bem próximo de zero, aproximando-se de zero. Então, geometricamente, a gente pode observar os pontos máximo, de mínimo ou de inflexão, tá certo? Sempre observando que quando a função ela é côncava para cima, o ponto é de mínimo. E quando é côncava para baixo, o ponto é de máximo. Então a gente consegue ver aqui, ó, tá certo? Quando o x pertence ao domínio, ponto crítico, né, a sua primeira derivada é igual a zero. Então, quando eu derivo a primeira, né, e dá igual a zero, anula-se essa derivada, aí eu já encontro ali o ponto crítico, o valor que vai ser do ponto crítico. Na minha segunda derivada, é que vai dizer se é um ponto de máximo, de mínimo, de máximo ou de inflexão. Para ser um ponto de máximo, quer dizer que quando eu substituir esse ponto crítico na minha segunda derivada, eu vou ter um ponto de mínimo, se for maior do que zero. Se esse valor for menor do que zero, eu vou ter um ponto de máximo. E se esse valor for igual a zero, eu tenho uma mudança da concavidade. Então, para isso, eu preciso fazer a segunda derivada. Tá certo? Mas vamos lá. Eu deixei na aula passada esse exercício aí para que vocês pudessem fazer. Aqui tinha um x ao quadrado, viu? Eu só tinha colocado um x. Foi um erro aí. Eu acho que alguém me enviou, acho que foi o Tiago que enviou essa questão. Aí teve esse erro aqui, Tiago, meu, da minha parte. Eu só vim observar quando eu fui responder. Tá certo? Mas não tem problema não. O importante é que você fez ali da maneira que fez está correta. Vamos fazer aqui. Bem, encontre e classifique os pontos das funções abaixo, né? Então, tem a função f de x e a função gt. E a quarta questão, considerando que a função que descreve a densidade volumétrica de um solo, eu chamei de dp, densidade volumétrica de um solo, né? O P quer dizer em diferentes perfis, né? A altura do perfil do solo, diferentes perfis, variando de 0 a 50 centímetros, aliás, a 50 metros, 50 centímetros, 0,5 metros. É dada por essa equação aqui, ó. Então, enquanto os pontos críticos de inflexão classificando-os. Então, tem essa função aqui, que ele demonstra justamente como é o comportamento da densidade do solo, tá certo? A densidade volumétrica do solo. Vamos para a primeira aqui, a letra A. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, é encontrar os pontos críticos. E para isso, né, eu vou achar as raízes dessa função. Consequentemente, eu preciso fazer com que a função, a sua derivada, seja igual a zero. Então, primeiro eu vou derivar, né, pegar a função aqui, derivar essa função, uma função simples de derivação, né, f' de x, o 3 vem aqui para frente, vai ficar 3x ao quadrado, menos o 2 vem aqui para frente, 2 vezes 9, 18x, menos a derivada de x é 1, 1 vezes 48, 48. E a derivada de 52 é zero. Então, está aí a minha derivada. Certo? Alguma dúvida até aí?
Tranquilo? Por enquanto, tranquilo. Pronto. Se eu encontrei aqui a minha derivada e eu digo que essa derivada aqui tem que ser igual a zero, então se f' de x é igual a essa função e f' de x deve ser igual a zero para eu encontrar as raízes, então essa função aqui vai ser igual a zero. Tá certo? E aqui, quando a gente observa, eu tenho, olha um outro deslizezinho aqui. Por mais que faça, não tem jeito, né? Que não é ao quadrado. Aqui eu tenho a minha função aqui, né, do segundo grau. Tá certo? Valor de A, valor de B, valor de C. É assim. Eu só posso calcular os pontos críticos, no mínimo, se a função estiver disposta no segundo grau, né? Não entendi. Por favor. Eu só posso calcular os pontos críticos se a função estiver disposta, né? Não. No primeiro grau também. Aliás, do primeiro grau, do segundo grau. O que vai acontecer é que os pontos críticos de uma função do segundo grau, vão ser dois, né? Quando é uma função cúbica, como esse caso aqui é uma função cúbica. Então, quando eu derivo uma função cúbica, ela se transforma em uma função quadrática, né? Se eu transformo essa derivada, se eu afirmo que a derivada dessa função é igual a zero, então ela vai ter duas raízes. Aí, nesse caso, eu vou ter dois pontos críticos, que é o que é uma função do terceiro grau, no caso, uma função cúbica, ela pode ter, né, um ponto de máximo, um de mínimo, ou vice-versa. Numa função quadrática, se eu fosse derivar, se transformava numa função linear, né? E aí eu só encontraria, se eu transformar aqui dali igual a zero, eu vou encontrar apenas um ponto crítico. E uma função quadrática só tem um ponto crítico, né? E no caso de uma função linear, não teria um ponto crítico, porque quando eu derivo, ela dá uma constante, né? Até porque não tem um ponto de máximo, uma função linear. Entendendo aí? Certo? Certo, professor. Então, vamos lá. Então, aqui eu achando que o valor de A, 3, o valor de B, menos 18, e o valor de C, menos 48. Certo? Eu aplico aqui a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Aplica aí bem rapidinho. Como eu tinha feito aquele erro, então eu sei que vocês não tinham feito essa questão. Eu fiz, mas sem considerar o 9x ao quadrado. É isso que eu estou dizendo? Eu vi exatamente isso. Por isso eu estou dizendo, faça aí esse aí.
lá, né? Vou colocar aqui em cima para que vocês possam acompanhar melhor o cálculo, tá bom? Substituindo, nessa substituição aí, menos 18, menos 18 ao quadrado, menos 4 vezes 3, menos 48. Então, vai ficar aqui raiz de 900, né? 18 mais ou menos raiz de 900. Raiz de 900 é 30. E aí você calcula o x uma linha, somando 18 mais 30, 48. 48 dividido por 6, 8. E o x duas linhas, subtraindo 18 menos 30, menos 12. Menos 12 dividido por 6, dá menos 2. Então, as raízes aí, o x1 é menos 2 e o x2 é 8. Tá certo? Alguma dúvida? Não, professor. Até aí não, professor. Perfeito. Bem, efetuando a segunda derivada e substituindo as raízes nesses pontos, porque quando eu encontrei a raiz, aí eu encontrei os pontos críticos, né? O valor de x para os pontos críticos. Então, quando eu substituir na segunda derivada esses pontos, aí eu vou saber que tipo de ponto é. Se é um ponto de máximo, de mínimo, tá certo? Então, eu venho, vou pegar aqui a primeira derivada, né? Ela está aqui, ó, e vou derivar. Né? 2 vezes 3, 6, vai ficar 6x, e raiz e derivada de 18x é 18, que a derivada de x é 1, 1 vezes 18 é 18. E a derivada de 48 é zero, né? Então, a segunda derivada seria 6x menos 18, certo? E aí eu vou substituir os valores das raízes, menos 2 e 8. Então, substituindo o menos 2, ó, para x igual a menos 2, na segunda derivada aqui, ó, substituindo, né? Aí eu vou ter que 6 vezes menos 2 dá menos 18, aliás, menos 12, menos 12 menos 18 dá menos 30. Então, a gente sabe que para x igual a menos 2, a segunda derivada deu menos 30. Menos 30 é negativo. Se menos 30 é negativo, a concavidade, nesse caso, é para onde? Negativo, concavidade, Ponto máximo. ponto de máximo. Não é isso? Isso. Menor do que zero, concorda? Aí, ó. F de x é igual a menos 30, logo f de x2 é menor do que zero, porque é negativo. Logo, ponto de máximo. Certo? Nesse caso aqui, ó, aí eu já sei que o ponto é de máximo, não é isso? Aí eu vou pegar a raiz e vou substituir na função, na primeira função, f de x menos 2, na função principal. E aí eu vou encontrar 104, tá certo? Para x igual a 8, faço a mesma coisa. Substituindo na função 8. 6 vezes 8 vai ser 48. 48 menos 18, 30 positivo. Logo, vai ser maior do que zero, né? O f de 8. Aí é o ponto de mínimo, né? Aí é um ponto de mínimo. Certo aí? Deixe-me substituindo os valores. Eu não coloquei, deixe-me colocar a função principal, que fica melhor de entender até. Só para lembrar, né? E substituindo qual função?
eu estou botando aqui função. Para melhor de entender. E esse ponto será aqui, ó, colocado, né, na função principal. Tá bom? Se eu quiser, posso até... Né, e esse ponto será... Aí você vai colocar aqui, né, substituir no lugar do x menos 2, você vai encontrar 104. Se eu substituir por um 8 na função principal, eu vou encontrar menos 396. Conferem aí. Pessoal, estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Vamos ouvir aqui. Pronto. Então, ó, quando for menos 2, a função vai ser 104, que aí eu vou... O menos 2 é o ponto crítico encontrado na primeira derivada, da raiz da primeira derivada. O 8 também. Quando eu substituo na função na segunda derivada, eu vou saber se é de máximo ou de mínimo. Ele classifica. Quando eu substituo na função principal, né, aí ele vai dizer qual é o ponto. Quando o x for menos 2, o y é 104. Quando o x for 8, o y é menos 396. Eu também posso encontrar o valor do ponto de inflexão, tá certo? Que é uma outra também que a gente pode estar encontrando. De que forma? O ponto de inflexão, ele é determinado quando o valor de x vai ser igual a zero, não é isso? Exatamente. Então, para o ponto de inflexão aqui, ó, vai ser determinado na minha segunda derivada. Para a segunda derivada aqui, quando eu colocar que a segunda derivada vai ser igual a zero, aí eu acho o meu ponto de mínimo. Eu vou substituir. Se f de x é igual a 6x menos 18 e f de x também é igual a zero, então 6x menos 18, ele vai ser igual a zero. Então, simplesmente substitui. E aí a gente encontra o valor x menos 18 igual a zero. 6x é igual a 18. X é igual a 18 sobre 6. Logo, x é igual a 3. É assim? Já achei aqui, ó, o x no ponto de inflexão. O valor de x no ponto de inflexão. E aí aqui, para x igual a 3, aí eu vou substituir aqui na segunda derivada, você vai ver que ele se anula, só vou confirmar. Então, ó, substituindo. Então, quando o f, a segunda derivada for 3, dá igual a zero. Isso indica que é um ponto de inflexão. Aqui é só, não é necessário fazer isso aqui, não, eu só fiz para mostrar, né, comprovar. Porque quando eu já igualar zero aqui, claro que vai dar nulo, isso é evidência. Mas como o ponto de inflexão ele é determinado quando o valor se anula, então eu fiz para mostrar, né? Lembra que a segunda derivada, o valor de x
aqui, quando eu substituo na segunda derivada, se ele for maior do que zero é ponto de mínimo, se for menor do que zero é ponto de máximo, e se for igual a zero, está aqui, ó, é ponto de inflexão. Então, substituindo aqui na função principal, né, a função que nós temos, aí eu vou calcular agora aqui, e a gente vai ver justamente o ponto de máximo. Deixa eu colocar isso para baixo. Só lembrando, né, que é x, substituindo aí nesse valor, né, eu vou ter o f de 3, né, que foi quando o x aqui no ponto de inflexão é menos 146. Certo? Em resumo, eu tenho aí, como uma função cúbica, aí eu vou ter um ponto de máximo, um ponto de mínimo e um ponto de mudança de concavidade. Então, meu ponto de máximo, ele é o x é igual a menos 2 e o y 104. O ponto de mínimo, o x é igual a 8, o y é menos 396. E o ponto de inflexão, o x é igual a 3 e o y é menos 146. Olha aqui. Menos 2, 104. Ponto de máximo. Observe que o valor máximo, ele é determinado pelo valor de x, viu? Aliás, pelo valor de y. O valor de x está apenas se é da direita ou da esquerda. Mas o ponto de máximo, ele é dado pelo valor de y, né, de f de x. Olha o ponto de mínimo e o ponto de flexão. Observe que menos 2 aqui é o valor de x, né, ele é menor, mas ele está apontando como um y maior, um f de x. O 8 é maior do que menos 2, né, mas ele gerou um f de x de menos 396, negativo. Por isso que é um ponto de mínimo, que está lá embaixo. E o 3, ó, ele está entre os dois números, porque é na mudança. Na mudança do ponto de máximo para o de mínimo, eu tenho um ponto de inflexão, que eu tenho as duas concavidades. Tá certo? Eu vou mostrar aqui no gráfico, para que vocês possam ver direitinho. Olha só aqui, ó. Esse é o gráfico. Observa aqui, ó. O ponto de máximo aqui, ó, menos 2, ó, 104. Ponto de máximo. Tá vendo aqui? Ponto de mínimo, 8. Olha aqui, ó. Aí tá aqui embaixo, ó. Menos 396. Entendeu? Então, é o ponto de mínimo. E aqui a mudança, ó. 3. Tá bem aqui, ó. A mudança. Menos 146, ó. Tá aqui, ó. O valor de y. Ou seja, a concavidade aqui é para baixo, ó. Concavidade é abertura, né? Para baixo. Ponto de máximo. Concavidade para baixo, ó. Ponto de máximo. Aqui a concavidade é para cima. Ponto de mínimo. Concavidade para cima. Na mudança da concavidade para baixo para a concavidade para cima, é o ponto de inflexão. É o ponto de mudança de concavidade. Então, vocês conseguem observar direitinho aqui nessa figura. Observe que ele tem essa concavidade para baixo e, a partir daqui, ele tem concavidade para cima. Bem nesse ponto. Alguma dúvida? Eu não, professor. Que bom. Então, vamos para a letra B da questão.
Essa letra B ela é bem interessante. Eu acho que ou foi o Daniel ou foi o Thiago que mandou para mim. Ele fez certo ali, né? É Fui bem eu. interessante. Teve só uns pequenos detalhezinhos, mas consegue resolver direitinho. Mas olha só, é uma função cúbica também, mas é uma função cúbica incompleta, né? Consequentemente, elas têm as suas particularidades, tá certo? Então, vamos seguir o mesmo caminho que nós fizemos na função cúbica anterior, que era completa. Primeira coisa a fazer, encontrar os pontos críticos, deve encontrar as raízes, ou seja, o G' de t, né? A derivada de t, quando é zero. Então, se eu derivar aqui o gt, eu vou ter 3 vezes t ao quadrado, ó, e aqui é zero. Então, está aqui. Então, se eu disser que o gt é igual a zero, e o gt é igual a 3t ao quadrado, então 3t ao quadrado é zero. Logo, t é zero, já posso saber direto, né? Mas vamos passo a passo, né? Então, passo o 3 para o outro lado. Então, t ao quadrado é igual a 3, 0 dividido por 3. 0 por 3 é zero. Então, 3t, aliás, t ao quadrado é igual a zero. Bota para o outro lado o quadrado, raiz de zero, t é igual a zero. Ou seja, o meu ponto crítico aqui, ó, é quando t é igual a zero. Se eu pegar esse t aqui e substituir, né, na minha função principal, aí eu já tenho meu ponto crítico. Só que analisando, ó, essa raiz aqui é t0, só tem uma, né? Ele só tem uma raiz, só tem um valor, tá certo? Então, aí o meu ponto ele pode ser de máximo, de mínimo ou de inflexão, se eu só tenho um valor. Então, vamos para a segunda derivada, mesma coisa que a gente fez no anterior, tá certo? Então, segunda derivada, derivando lá a primeira, 6t, né? Quando eu coloco igual a zero, eu vou ter 6t igual a zero, a mesma coisa, t é igual a zero por 6, t é igual a zero também. Então, observe que a minha segunda derivada também está dando igual a zero. Quando dá igual a zero, eu já sei, né, que nesse caso aqui, substituindo esse valor na segunda derivada ali, né, para t igual a zero, eu vou ter o g igual a zero, logo, ponto de inflexão. Então, eu não tenho nessa função nem ponto de máximo e nem ponto de mínimo, mesmo sendo uma função cúbica. Só tem um ponto de inflexão. Por quê? Porque quando eu substituo o valor da raiz na função principal, é igual a zero, confrontando isso aí. E quando eu substituo ela, aliás, na segunda derivada, é igual a zero. Então, dá ponto de inflexão. Agora, quando eu substituo ela na função principal, então eu vou ter, ó, que o G0 é igual a 3. Ou seja, o meu ponto crítico aqui é um ponto de inflexão. Tá certo? Quando o x for zero, o y é 3. No caso aqui, o gt, né? Quando o t for zero, o gt é 3. E aí eu consigo, ó, visualizar na minha função. Observe que o meu ponto de inflexão, ele também é o meu ponto de mínimo ou de máximo aqui, ó, local. Ele não tem aqui, ele não demonstra aqui uma concavidade acentuada, é bem suave. Ou seja, ele é a mudança, tá aqui, ó, mudando, concavidade para baixo, ó, concavidade para baixo, concavidade para cima. Então, aqui ele está mudando a concavidade justamente nesse ponto de inflexão. Então, o ponto de inflexão, ele é o ponto de mudança de concavidade. E não existe ponto máximo e não existe ponto mínimo. Tá certo aí? Então, quando é uma função desse tipo, ele tem um gráfico dessa forma aqui. Alguma dúvida? No caso, sempre que x for zero, vai ser essa mudança, ou não? Não, não vamos generalizar, Vitor. Viu? Tem que analisar cada caso.
você vai, quando você derivar, você encontra, tá certo? Certo. Mas geralmente, se tiver esse comportamento aí da primeira derivada, da segunda derivada, se é um ponto de inflexão, né? Quando o valor de x for zero, o valor de t pode ser outro, pode ser até o próprio zero também, sem problema nenhum, né? Se essa função aqui, ela fosse uma função só t ao cubo, porque aqui ainda tem um valor de c, né? De d, no caso, né? Que é o valor independente. Mas se fosse só gt é igual a t ao cubo, ela ia passar aqui na origem, ó, porque ia ser tudo zero. Então, o próprio ponto de inflexão seria aqui na origem. Então, é muito relativo, né? Você tem que tomar cuidado com a função. A função é que determina. A função é que determina. Tá certo? Certo. Alguma dúvida aí, gente? Então, vamos para a nossa quarta questão, que é uma questão aplicada, né? Considerando a função que descreve a densidade volumétrica do solo, dP, em diferentes alturas do perfil, de 0 a 50 centímetros, né, ou 0,5 metros, dada pela equação funcional abaixo, encontre os pontos críticos de inflexões classificando. Então, o que a gente acabou de fazer, vamos fazer novamente, passo a passo, né? Então, a primeira questão é que você vai derivar essa função cúbica aí. Então, derivando, a gente sabe que isso aqui é zero, né? A derivada de P é 1 vezes 3,17 é o próprio 3,17. A derivada de P ao quadrado é 2P. 2P vezes 17 dá 34P. A derivada de 3P é 3P ao quadrado. 3P ao quadrado vezes 25,71 dá algum número aí. 77,13. Isso. Exatamente. 77,13. Tá certo aí? Pronto. Achei a primeira derivada. Para eu encontrar o ponto crítico, a gente deve encontrar as raízes. Para encontrar a raiz, eu tenho que dizer que essa derivada aqui é igual a zero. Então, se dp é igual a essa função e dp, d' de p, né? D' de p é igual a essa função e d' de p é igual a zero, então essa função aqui também é igual a zero. Olha. E aqui, claro e evidente, a gente já consegue encontrar o valor de A, né? Que é o termo que está com a variável ao quadrado, o valor de B, que é o termo que está com a variável elevada a 1, e o valor de C, que é o termo independente. Tá certo? Não tem esse menos aí não, né? Não sei de onde eu tirei. Rapaz, sempre tem uma coisinha para dizer, professor, você está errando aí tudo. Eu espero que não tenha errado no cálculo, né? Pronto. Utilizando a fórmula de Bhaskara, né? A gente vai ter aqui, substituindo, certo? Então, na fórmula de Bhaskara, menos B, menos 34, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 34 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2A. Então, substituindo isso aí, menos por menos fica mais ou menos. Resolvendo aqui dentro, né, todo esse numeral aqui dentro, eu vou ter 177,99, 180, 178, se quiser arredondar, e 2,77,13. Então, a raiz quadrada de 177,99 dá 13,341. Alguma dúvida até aí? É só a equaçãozinha do segundo grau, né, gente? Não tem nem o que dificuldade, não é isso? Tá aqui de boa. Acha o valor de P1, P'. O P' você vai somar 34 mais 13, dá 47. Divide por 154.
Deu 0,307. E o P duas linhas, você vai subtrair 34 menos 13, dá 20,659, dividido também por 154,26, dá 0,134. Dúvida? Até aí não, professor. Então tem o P1 e o P2, né? Você vê que mesmo aqui dando P' e P duas linhas, às vezes maior o P' do que o duas linhas, mas quando eu coloco aqui na organização, eu chamo de P1 e P2, eu sempre coloco o P1 sendo menor, o P2 sendo maior, não é isso? Já observou isso, né? Por quê? Porque eu vou colocar o P1 à esquerda, o P2 à direita, que é onde vai estar no meu gráfico de X. O P' e o P duas linhas só está mostrando aí quais são os valores. Aí eu organizo aqui, chamando de P1 e P2, tá certo? Para poder colocar lá no gráfico. Bem, achei minhas raízes. Se eu achei minhas raízes, vou derivar a segunda ordem, substituir esses dois valores, então guardo os dois valores, ó, substituir os dois na derivada da segunda ordem. Então, esses aqui já são os valores de P que vão identificar os pontos críticos. Eu ainda não sei, eu não posso olhar para ele e dizer, esse 0,134 ele é menor, vai dar um número menor, negativo, então vai ser um ponto de máximo, não sei. Só quando substitui é que a gente sabe. Por isso que a gente tem que derivar, tá certo? E aí, quando a gente deriva, aí a primeira derivada, quando eu derivo, aqui é 0, derivada de P é 1, vezes 34 é menos 34. Derivada de P ao quadrado é 2P. 2P vezes 77,13, 154,26. Certo? Certo. Então eu vou substituir na segunda derivada aqui, ó, o valor da raiz encontrada. Então, 0,184, substituindo a D, duas linhas, 0,74. Quando substituo, negativo. Se deu negativo, ó, menor que zero. Se é menor do que zero, ponto de máximo. Então, eu vou ter aí, ó, que quando ele for 0,134, ele tem um ponto de máximo. Pegando a função principal, tá vendo aqui a função principal, e substituindo o valor de x nela, aí eu vou achar o valor de dp, formando aí meu par ordenado. Então, substituir. Então, o meu dp é 1,321. Então, quando o P for 0,134, o dp é 1,321. E é um ponto de máximo. É um par ordenado, um ponto de máximo. Quando o P for 0,307, substituindo, dá 13,36. Positivo. Maior que zero. Então, aí é um ponto de mínimo. Substituindo na função principal, mesma coisa. Olha aí. Quando se calcula, eu tenho aí 1,255. Então, observe, meu ponto de mínimo é 0,307, o x, e o y, 1,255. Ou, no caso aqui, como nós chamamos, o P e o dp. Se eu quiser saber meu ponto de inflexão, a segunda derivada, coloco ela igual a zero, tá certo? D duas linhas, P igual a zero. Então, substituindo, quando encontro o P, está aí o valor de P, 0,2204. Esse é um ponto onde o P, o valor de P aí é o ponto de mudança da concavidade. Substituindo o valor de P,
Vai dar zero, logicamente, só para confirmar, né? Se eu substituo aí, ó, aproximadamente zero, ponto de inflexão. Aproximadamente porque dá um valor bem pequeno. E como a gente fez a aproximação, então, mas só confirmando que é um ponto de inflexão. Nem precisava fazer esse cálculo aqui, né? Eu só faço ele para confirmar, tá certo? Porque já está aqui o valor, né? Se o DP é zero, vai dar esse valor mesmo, zero, então é um ponto de inflexão. Logo, o valor de DP para P no ponto de inflexão, aí eu vou usar a função principal. E aí substituo esse valor. Aí eu vou achar, substituindo na função principal, o 0,2204, eu vou ter 1,288. Logo, olha, os valores das minhas funções. Certo? Assim, eu posso confirmar que meus pontos críticos são 0,134, o valor de P, 1,321, o valor de DP, é o ponto máximo. 0,307, o valor de P, 1,255, o valor de DP, ponto mínimo. E o valor intermediário é 0,2204 e 1,288, o ponto de inflexão. Você pode observar aqui, ó, que o ponto de inflexão aqui, ó, o X está entre esses dois valores e o Y também, ó. Entre os dois valores, porque é a mudança que faz. Então, aí eu posso estar mostrando a vocês justamente o nosso ponto de máximo. Olha aí, ó. Nosso gráfico. Ponto de máximo. São bem próximos, né? São valores bem próximos. A gente vê aqui, ó, 1,321, 1,255 e 1,288. Concavidade para baixo, ó. Concavidade para baixo. Bem aqui, a mudança de concavidade, ó. Bem aqui, ó, concavidade para cima. É uma figura muito boa. Dá para entender bem. Tem alguma dúvida? Pessoal? Não, eu não, pessoal. O senhor pode voltar naquele slide do ponto de inflexão? Esse? Isso. Tem que fazer o mesmo procedimento, né? Igualar a zero, segundo derivado. Não estou entendendo. Fala um pouco mais alto. Precisa fazer o mesmo procedimento do ponto máximo e mínimo, né? Igualar Sim. a derivado a zero. Sim, sim, sim. Tá bom, professor. Só isso? Então tá, beleza. Pessoal, eu só tinha deixado mesmo esse exercício. Nós vamos fazer a nossa provinha. Então, se todos entenderam até aí, desejo aí que é só. Nos veremos aí Acabou. na prova e vamos nos ver só no próximo semestre, todo mundo lá, viu? Quero ninguém ficar, não. E cada prova será quinta-feira, né? Quinta-feira, nossa prova. Ah, então amanhã não terá aula. Não. Certo. Faça uma provinha